um bom diálogo? O diálogo é primordial. Ele é de extrema importância para quem quer ter um bom sexo. E Sabe sexo por com quê? qualidade, E né, um meu amor? sexo com qualidade. É. Sabe por quê? Como que você vai saber o que o outro gosta? E como você vai comunicar ao outro que você gosta? Existe, então, dois tipos de diálogos. Primeiro, o diálogo não verbal, que é aquele que a gente fala sem dizer uma única palavra, mas a gente está falando. Isso aí, com olhares, né? Você olha, você mexe, você tem uma expressão, entendeu? Aliás, esse daí é cerca de 70% ou 80% da nossa conversa. É muito menos verbal do que verbal. Quando a gente está em casa conversando, a expressão facial, o que a gente faz ali, ó, comunica muito mais do que a palavra, não é mesmo, João Carlos? Isso vai ser diferente no momento do ato sexual. No momento ali que você está fazendo o ato sexual, você também verbaliza. Às vezes não falando, mas com a sua expressão, né? Com a mexida que você dá, né? Com o sorriso que você dá, então às vezes com a cara feia que você Com o faz. aperto que você faz da mão. Com o aperto da pessoa, então você está verbalizando. Então isso é um diálogo sexual. Então você vai descobrindo a pessoa e o momento ali, como que o sexo está bom, se não está bom, se eu posso avançar, se eu não posso avançar. Isso é importante, nós precisamos estar atento nesse diálogo não verbal. Mas também existe o diálogo verbal. É aquele que a gente fala, que a gente expressa. E como é importante. Veja, o diálogo, ele pode ser durante o sexo, verbal, ele pode ser antes, durante e depois. Veja bem, então, antes, durante e depois, o diálogo pode ser realizado. Eu posso conversar com meu esposo ali na hora do ato, meu amor, isso, aquilo. Eu posso conversar antes, falando para ele que eu gosto dele, que ele é bonito, Isso tudo faz parte do jogo sexual. A gente indica que logo após o ato, a gente não deve falar aquilo que é ruim. Então, aquilo que você viveu no ato, logo após, você não deve expressar o ruim. Isso é desagradável, muito desagradável. Isso pode causar sérios problemas no relacionamento. Converse depois do ato, no outro dia. Meu amor, vamos Você vai conversar criar um sobre momento ali para você poder conversar, um isso momento aqui que certo, aconteceu né? com a gente não foi legal na hora, isso me incomodou, o que Eu não me você senti acha? bem. Não me senti tão bem. O diálogo ele é importante para a gente descobrir aquilo que a pessoa é, o autoconhecimento e também o conhecimento do outro. E também, João Carlos, para melhorar o próprio diálogo, o ato em si. Para mim saber o que ela gosta, eu preciso de conversar. Perguntar para a pessoa, o que você gosta, o que você gostou. E claro que a pessoa vai dizendo. Então, por isso que existe o diálogo sexual. O diálogo sexual, gente, é diferente dos outros tipos de diálogo que o ser humano precisa de estabelecer, e principalmente dentro do casamento. Então, isso é importante. Mas tem um diálogo específico que é sobre questões sexuais. O conteúdo que está ali, ó, é extremamente, principalmente sexual. Então, eu preciso às saber. vezes, João Carlos, o que acontece? O pessoal não sabe. O que eu vou conversar sobre sexo? Não sei conversar sobre sexo. Aí, pensando nisso, eu e João Carlos construímos uma caixinha. Nós desenvolvemos uma caixinha. Conversando sobre sexo no casamento. Aqui, nós colocamos perguntinhas que vão motivar vocês na conversa do sexo. Aquilo que você não sabe muito bem o que conversar, o que dizer, aí a gente pega lá a perguntinha, encontra o momento adequado e começa a perguntar. Vou pegar uma aqui para vocês verem, tá? Qual é o tipo de cheiro corporal que mais o atrai, João Carlos? Perfume, cheiro natural do próprio corpo, etc. É uma perguntinha. É uma pergunta que vocês podem desenvolver, claro, no momento do ato sexual, né, gente? Isso vai ser depois. Você vai arrumar um clima, organizar um ambiente satisfatório para que vocês possam fazer a pergunta, um para o outro. Um vai fazer a pergunta, a pessoa responde, você vai escutar para você poder observar o que ela gosta, o que interessa, o que ela pensa sobre esse tema. Aí depois a outra pessoa vai parar e você vai falar, para a pessoa também te conhecer. Vocês vão se conhecendo, conversando, vocês vão se conhecendo, conversando sobre sexo, vocês vão conhecendo também essa maneira de fazer sexo que vocês já sabem fazer, agora vai ser de uma maneira muito própria, muito suas, bem do casal. Existe uma identidade nessa construção sexual suas, que vocês vão descobrindo conversando. E a caixinha vai motivar você. Se você tem dificuldade ou se você percebe que seu marido não quer conversar de jeito nenhum sobre sexo, a caixinha pode ajudar. Conversando sobre sexo no casamento é um instrumento que pode ajudar você no diálogo.